Ontem a gente trouxe uma reportagem bem bacana, então, sobre o tipo de luva adequado para você manusear alimentos. Hoje a gente segue, a Nauana conversou novamente com essa bióloga que nos atendeu ontem, que trouxe uma matéria incrível que você pode recuperar depois nas nossas redes sociais. Daqui a pouco eu te explico como é que você faz. E hoje, então, a gente vai falar sobre a importância de você higienizar os alimentos. E isso vai fazer bem para a sua saúde. Acompanha aí. Ontem falamos sobre a importância de usar luvas de nitrilo no manuseio de alimentos. Hoje eu estou aqui com a Clair, como prometido, para a gente falar sobre a higienização correta dos alimentos. Boa tarde, Clair. Boa tarde, exatamente. Hoje nós vamos aprender como higienizar e fazer a desinfecção bacteriológica de forma correta dos alimentos. Tanto alimentos frescos, alimentos que vão ser cozidos ou que vão apenas ser guardados na geladeira, independente, o processo é exatamente o mesmo. Lembrando, pessoal, que aqui a gente vai fazer uma demonstração que você aí de casa pode estar fazendo e a gente não está seguindo as regras que deveriam ser seguidas. No caso, quais são elas, Clair? Exatamente. Como nós vamos fazer apenas uma demonstração, nós estamos utilizando as luvas para evitar a contaminação dos alimentos, ou nossa também, né, dos alimentos para nós, ou nossa para os alimentos. Mas o ideal é utilizar ainda a touca, a máscara, porque imagina tossir sobre um alimento, mesmo na preparação, você pode contaminar tudo. Então utilizar a máscara, a touca, até para evitar que tenha queda de cabelos sobre os alimentos. E claro, se possível, ainda um jaleco de manga longa e as luvas. Isso é o ideal na preparação de cada alimento. Principalmente na área comercial. Principalmente a área comercial, restaurantes, pizzarias, as indústrias, elas têm todo um aparato exatamente para proteger a contaminação dos alimentos e, claro, proteger a sua saúde. Então agora a Clair vai fazer a demonstração correta da higienização desses alimentos. Então, de forma geral, todos os alimentos ao chegar na nossa casa precisam ser primeiramente higienizados. Pessoal, nunca coloquem os alimentos diretamente na geladeira. Por quê? Porque um alimento que está com a superfície contaminada do transporte, da produção, do mercado, onde todo mundo coloca a mão, às vezes olha, escolhe, não escolhe, você também já manipulou ele. Então, todos os alimentos, todos, independente de onde vem, do mercado, direto da feira, direto do agricultor, vai ter resíduo do próprio ambiente, do próprio ciclo de produção. É necessário higienizá-los antes de colocar na geladeira. Por quê? Porque um alimento contaminado na geladeira, ele pode contaminar aquele ar circulante e pode contaminar todos os demais alimentos que estão armazenados na geladeira. Então é muito importante fazer a higienização antes de guardar, tá? No momento que você chega da feira, já faz esse processo. Quando a gente fala em folhosas, é muito comum que elas estejam levemente murchas. Se elas estão murchas, você não deve higienizá-las de forma imediata. Você deve primeiro resfriá-las para evitar que ela absorva para o interior das células produtos químicos, resíduos de fertilizantes ou mesmo patógenos como fungos, bactérias para o interior celular. Então, é ideal é que você deixe elas na geladeira. Eu não indicaria. Muita gente, se você tem uma geladeira ou um frigobar específico para resfriar alimentos não higienizados, tudo bem. Caso contrário, acondicione esses alimentos em cima do gelo em uma bandeja por 1 a 2 horas. Ela vai reidratar e a partir daí você faz esse processo que nós vamos ensinar. É uma forma de evitar que os fungos, os produtos químicos e as bactérias penetram no interior, e aí sim, mesmo com a desinfecção, você não vai eliminar posteriormente. O processo de desinfecção correta dos alimentos é higienizar em água corrente. Após a higienização, acondicionar na água submersa mesmo, por isso que é importante a bacia ser alta, né, o recipiente ser alto, para conseguir fazer essa desinfecção correta. A desinfecção é apenas água com, aqui tem 2 litros, então são 2 colheres de hipoclorito ou água sanitária, tá? Ou seja, 1 colher por litro. Aqui tem 2 litros, então 2 colheres. Muito importante, como escolher o produto. Pessoal,
água sanitária, hipoclorito, 1 colher por litro, pode oscilar dependendo da marca. E uma coisa que vocês devem cuidar sempre, se o material ou o produto que vocês estão utilizando tem recomendação para higienização de verduras, legumes e frutas. Por quê? Porque é necessário que tenha essa frase aqui, ó, está vendo, ó? Para desinfecção de frutas, verduras e legumes, misture 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Tem o registro para isso. Tem muitos produtos que a gente utiliza que tem perfumes, tem outros compostos e eles não são utilizados para desinfecção de verduras e frutas. Então, ao utilizar hipoclorito ou mesmo água sanitária, verifique se ele tem registro para essa função. Caso contrário, não utilize, porque terá perfumes, terão outros produtos que não podem ter contato com alimentos. Preparei 2 recipientes exatamente para separar as folhosas das frutas ou dos legumes. Então, para folhosas, se ela está murcha, o ideal é reidratar ela deixando sobre o gelo ou sobre uma água bem fria por 1 a 2 horas. Hidratou? Faz o processo de higienização apenas em água corrente para retirar possíveis resíduos, principalmente tudo que é visível. Após isso, você vai deixar de molho, né, nessa água com hipoclorito ou mesmo água sanitária, nessa solução que nós preparamos, por 15 minutos é o suficiente. Então, as folhosas eu posso misturar diferentes tipos, diferentes espécies, não tem problema. O ideal é que fiquem folhosas com folhosas e frutas com frutas, legumes com legumes, né? Raízes com raízes, tá? Nesse formato é mais recomendável, é mais seguro. Para higienização do que não é folhosa, o ideal é que a gente utilize uma escova, claro, uma escova que fique guardada somente para essa função. Quando eu vou fazer essa higienização, eu posso fazer a escovação em água corrente. Pessoal, apenas isso. Usar detergente, sabão? Não utilizar, tá? Não utiliza detergente, nem sabão, não utiliza nada disso. Fez a higienização? Vamos também deixar de molho na solução por 15 minutinhos para fazer a desinfecção bacteriológica. Frutas, de forma geral, tanto tomate como maçã, enfim, eu posso fazer exatamente o mesmo procedimento. Pessoal, essa é a forma correta da desinfecção, já higienizamos. Então a higienização em água corrente, ela vai apenas retirar as sujidades, mas ela não é suficiente para fazer uma desinfecção bacteriana, ou seja, para matar as bactérias e outros patógenos que possam estar sobre a superfície desses alimentos. Então, para as folhosas, vamos manter 15 minutinhos nessa água com 1 colher de hipoclorito. E aqui a mesma coisa, 15 minutos na água também com solução de hipoclorito. Pessoal, frutas mais sensíveis, como o moranguinho, por exemplo. Se eu fizer isso, ele vai derreter, você vai acabar estragando o moranguinho. Então, para moranguinho, você pode deixar na solução apenas 5 minutinhos e não 15, porque vai acabar danificando, ele vai estragar. Para todos os demais, pode seguir o padrão de 15 minutos na solução.
Posso deixar mais? Posso preparar pela manhã e trabalhar, quando eu chegar meio-dia, só retiro daqui? Não, porque pode começar a danificar o teu alimento. Então é 15 minutinhos, retira daqui. Retirei daqui, eu tenho duas opções. Eu posso colocar naquelas centrífugas, né, de folhas, exatamente para retirar todo o excesso de água após o enxágue. Retiro daqui, vou enxaguar em água corrente e posso secar. Secar de que forma? Secar na centrífuga específica para alimentos, ou mesmo deixar sobre um tecido, uma toalha de louça ou um papel toalha para retirar o excesso de água. Fiz esse processo, preciso consumir imediatamente? Não, você pode armazenar, pode acondicionar em recipientes, preferencialmente de vidro com tampa, e armazenar na geladeira. Nesse formato, inclusive os patógenos que deterioram alimentos, que estragam mais rápido os alimentos, você vai estar retirando e eles vão durar mais na sua geladeira. E ainda, quando você for consumir, já está limpinho, pronto para o consumo. Uma dúvida bem frequente: eu posso estar trocando a água sanitária pelo limão ou pelo vinagre, Clair? Não pode, não pode, porque eles não têm ação bactericida, eles não vão fazer o processo de desinfecção como um hipoclorito ou uma água sanitária vai fazer. Produtos à base de cloro vão ter mais eficiência nessa desinfecção. Então, o limão, o vinagre, eles podem vir a complementar o tempero, mas com função de desinfecção, não. Clair, eu gostaria de te agradecer pelas dicas. Eu que agradeço a oportunidade e, claro, estamos sempre à disposição para auxiliar.